Olá, boa tarde. A candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Indira Xavier, do Unidade Popular, é a entrevistada de hoje no Horizonte Notícia. Primeiro, há uma carência, mas uma parte dessa carência tem a ver exatamente com o que a Prefeitura tem feito, que é transformar a cidade num balcão de negócios. E hoje, infelizmente, a empresa Odebrecht, que é conhecidamente, no país inteiro, vinculada a escândalos de corrupção, gere uma boa parte do sistema de saúde hoje da nossa cidade. Então, a primeira medida nossa é voltar a administrar a saúde, porque para nós saúde não é mercadoria, é uma necessidade de todo mundo, de mim, assim como você, que utiliza o sistema, que está há meses esperando uma consulta especializada, poder ter o direito a fazer isso. Então, a primeira coisa é romper com as parcerias público-privadas. Ao fazer isso, nós vamos ter recurso para contratar os mais de 440 profissionais que faltam hoje na saúde do município, respeitando e valorizando o plano de cargos e carreiras desses trabalhadores. Porque vários candidatos têm falado que é um problema os profissionais na saúde. Só que vários hospitais contratam, a exemplo do Risoleta, mas há uma rotatividade, porque se você está no Risoleta, mas você tem que vir complementar sua renda aqui na área hospitalar, você não consegue dar conta de ficar em alguma coisa, você vai abrir mão. Então, valorização dos profissionais é a principal questão que nós temos que fazer. E a outra é combater as parcerias público-privadas para poder, de fato, a gente conseguir gerir a saúde pública contratando. E no caso dos pediatras, faz parte dessa equipe de profissionais que tem faltado. Então, se você não valoriza a carreira, se você não dá condições dignas de trabalho, os profissionais eles não vão ficar na rede de fato. Então, é uma insuficiência que há, que nós precisamos resolver. E do ponto de vista dos postos, a antiga gestão falou que construiu novos postos, é mentira. A gestão tirou o centro de saúde de um lugar, de uma rua, e colocou em outra rua. Não construiu novos centros de saúde, inclusive vários vinculados a essa iniciativa privada, como eu falei, a própria Odebrecht, MRV, e nós vamos combater isso para, de fato, a gente construir mais postos de saúde na nossa cidade. Primeiro que não faltam prédios para fazer a gestão do município, porque, inclusive, a Prefeitura doou vários imóveis seus para a iniciativa privada. Então, a Prefeitura precisa assumir a responsabilidade. Existe, de fato, uma carência, porque só na rede conveniada da educação infantil são 30 mil crianças. E isso nos custa 80 milhões de reais por ano. Então, a Prefeitura precisa, na verdade, assumir a educação infantil e não fazer como a antiga gestão fez, que disse que zerou a fila da creche, quando, na verdade, eles reduziram a permanência das crianças, deixando somente de 7h20 a 11h20, de 1 a 5h20, coisa que dificulta para mim, para você que é mãe, que tem filho na educação infantil, conseguir trabalhar, porque isso exige de nós uma rede familiar, de amigos, para poder dar conta da gente trabalhar, colocar o sustento em casa e ter o filho na escola. E é importante dizer que a educação integral é uma necessidade, inclusive, para o desenvolvimento humano dessas crianças. Está provado cientificamente que as crianças que têm uma educação infantil de forma integral, elas têm um desempenho futuro melhor. Então, uma prefeitura comprometida com a educação, ela precisa tirar da iniciativa privada a gestão da educação municipal, assumir a gestão, zerar a fila da creche, fazer isso com o horário expandido de forma integral, inclusive avaliando algumas necessidades de horário noturno, a depender da condição de trabalho dessa mãe, desse pai, desse responsável por essa criança, e precisa contratar novos profissionais, porque inclusive os trabalhadores que estão na rede conveniada, eles estão recebendo pessimamente, então eles não são profissionais valorizados. Então precisa que a Prefeitura valorize o plano de cargos e carreiras desses trabalhadores da educação, assim como valorize a vida dessas crianças. O IDEB caiu exatamente porque é isso. A Prefeitura tem privilegiado a iniciativa privada na gestão da educação. E eu estava falando isso aqui, mas 50% das escolas conveniadas e credenciadas, elas não têm sequer alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Isso é um crime. Veja o que aconteceu na Boate Kiss e outros acidentes que não têm o licenciamento do Corpo de Bombeiros, e se acontece alguma coisa com essas crianças, são os nossos filhos que estão em risco. E aí a Prefeitura privilegia a iniciativa privada e para a educação pública trata os trabalhadores à míngua, inclusive com repressão, como a gente viu nos últimos anos, trabalhador recebendo jato de água, entendeu? Reivindicando seus direitos, sendo atacado pela Guarda Civil Municipal, inclusive professores com lesões graves nos seus corpos, e para as crianças também.
Porque, olha, o meu filho, ele estuda na educação municipal. Até hoje, meu filho não recebeu o uniforme escolar. O primeiro semestre inteiro, meu filho não recebeu o livro de ciências e o professor teve que fazer aula compartilhada. Então, é óbvio que se a prefeitura ela não dá condições para os professores trabalhar, eles não vão conseguir ofertar uma educação de qualidade e o resultado é a queda do IDEB. Então, isso é uma demonstração de que, de fato, embora a atual gestão fale que fez, ela não fez, porque se ela tivesse feito, nós teríamos mantido, né, o nosso desempenho no IDEB, porque manter o desempenho no IDEB significa dizer alunos sendo respeitados dentro da escola, nas suas individualidades, nas suas necessidades, não sendo agredidos, né, e maltratados, como acontece no caso das crianças que são atípicas, neurodivergentes, que têm deficiências, porque não há, infelizmente, profissionais qualificados para acompanhar essas crianças e passa por ter trabalhadores qualificados também sendo respeitados. A primeira coisa é romper com esse contrato que está aí, entendeu? Porque esses empresários que gerem o transporte coletivo na nossa cidade, eles são verdadeiras máfias. E eles chantageiam a prefeitura e chantageiam a nós, usuários, a mim e a você. Porque se a prefeitura diz que não vai pagar, eles fazem o que eles fizeram no começo do ano passado. Todo mundo não lembra que eles retiraram os ônibus de circulação e a gente ficou horas nas paradas de ônibus, aquele caos generalizado. E aí fica tentando colocar a população contra a prefeitura, quando na verdade são eles os responsáveis, porque hoje a prefeitura paga 1/3 das contas dos empresários de transporte da nossa cidade. Só que além da prefeitura pagar 1/3 das contas, com esses milhões de subsídios dos nossos impostos, nós ainda pagamos uma passagem de péssima qualidade. 5,25 para ônibus que pega fogo toda semana, que tem pane elétrico, que não passa no horário que deveria passar, que deixa você esperando e que passam superlotados e que a gente fica extremamente estressado. Um trabalhador assim como eu e você, já chega no trabalho estressado, porque você tem que sair mais cedo do que você necessitaria. Você chega mais tarde em casa, então você perde qualidade de vida, tempo com a sua família, e você sai e chega estressado do trabalho. Então a prefeitura precisa municipalizar o sistema de transporte na nossa cidade. E ao municipalizar, nós vamos conseguir fazer concurso público, ou seja, contratar motoristas e cobradores, assumir a gestão de forma gradativa para que todo o serviço seja municipalizado e, ao fazer isso, inclusive, garantir o meio passe de forma integral, o passe livre para os estudantes, para os trabalhadores e trabalhadoras que necessitam, o desempregado, a dona de casa, que não tem como se mobilizar se mover na nossa cidade com transporte com um valor tão absurdo. E a outra medida que nós temos que fazer é reativar os transportes sobre trem. Nós poderíamos conectar 22 das 34 cidades da região metropolitana se nós reativássemos os trens de subúrbio e tirar da gaveta a duplicação do anel rodoviário para e sim resolver a mobilidade na cidade. O primeiro ponto é a gente duplicar o anel rodoviário e a prefeitura precisa assumir a duplicação. Porque já existe um plano, está engavetado e fica uma disputa de quem quer a responsabilidade. A responsabilidade é do município, porque isso passa por realocar as mais de 7.000 famílias que estão no transcurso da duplicação. Isso significa ter uma relação com as prefeituras das cidades da região metropolitana, mas alguém tem que assumir a responsabilidade sobre isso e nós vamos assumir essa responsabilidade, porque a alternativa que várias das outras candidaturas estão apresentando é exatamente construir o rodoanel, dizendo que vai resolver o problema da mobilidade da nossa cidade e não vai. O rodoanel vai cortar 11 cidades da região metropolitana e vai acabar com o nosso abastecimento hídrico, vai destruir bairros inteiros, vai destruir famílias, comunidades inteiras, inclusive aqui na nossa cidade, no Barreiro. Várias comunidades vão desaparecer. Para quê? Para transportar minério, porque é uma rodovia privada com um pedágio a 35 centavos por cada quilômetro, então é muito caro. Então você vai gastar R$35 e com espaçamento de 10 quilômetros para você poder fazer um retorno. Então ela não vai resolver o problema da mobilidade. O que vai resolver o problema da mobilidade é nós municipalizarmos o transporte e aí a gente conseguir ofertar transporte coletivo de qualidade, porque ao ofertar transporte coletivo, as pessoas vão andar menos em seus carros particulares, então isso diminui o trânsito. Nós vamos garantir as ciclovias para também ajudar no deslocamento, principalmente das regiões centrais, e nós vamos assumir a duplicação do anel rodoviário da nossa cidade. Nós vamos desarmar a guarda. Mas mais do que desarmar a guarda, é a gente mudar esse regime de doutrina, porque a Guarda Municipal ela é treinada pela Polícia Militar, que treina para o combate, para a guerra.
né? Não é uma polícia preventiva, não é uma polícia comunitária. Então, ela vai cuidar, sim, do patrimônio, mas ela vai atuar, por exemplo, nos conflitos. Porque quem não lembra, por exemplo, da mulher que, num surto esquizofrênico, tomou uma chave de braço de um guarda municipal num posto de saúde? Então, isso mostra que a guarda precisa lidar com os conflitos de uma pessoa que está tendo um surto psicótico, esquizofrênico, para poder pegar um medicamento, né, dentro da sua unidade de saúde, do seu bairro de referência, e ser tratada dessa forma, e não como se ela tivesse causando risco à vida dos trabalhadores, das pessoas que estão lá. Da mesma forma, na porta das escolas, tem que ajudar, auxiliar, mas mais do que isso, a guarda precisa atuar, por exemplo, em algo que hoje é a maior insegurança que nós vivemos, que é a violência contra as mulheres na nossa cidade. É um absurdo ter apenas 2 viaturas da Patrulha Maria da Penha. Quando é uma atribuição da guarda, por exemplo, conduzir uma mulher em situação de violência para poder fazer a ocorrência, para poder atuar de forma preventiva, protegendo aquela mulher. Então, a nossa cidade é insegura para as mulheres. E se nós temos uma guarda, que ela esteja a serviço de auxiliar essas mulheres para que elas se sintam mais seguras. Agora, nós não podemos tratar a segurança como a segurança do centro e a segurança das periferias, porque parece que a gente resolve o problema da segurança armando a guarda e assim nós vamos trazer segurança para o nosso povo. Não, nós vamos trazer segurança para o nosso povo garantindo direitos sociais, acesso à saúde, à educação, geração de emprego e renda, cultura, lazer, dessa forma que nós vamos resolver. Agora, se a gente quer de fato resolver os verdadeiros criminosos, esses andam de helicóptero com pasta base de cocaína, esses estão lavando dinheiro e são os grandes bancos. A única forma que a gente tem de explorar o potencial turístico da Serra é, primeiro, impedindo a mineração. Porque o que acontece hoje é que essas empresas que mineram de forma ilegal na Serra, elas estão acabando com o patrimônio cultural da nossa cidade, que foi eleito pela população belo-horizontina no seu centenário. Então, um prefeito, uma prefeita comprometida precisa dizer que naquele território não haverá mineração. Porque se fala que o recurso da mineração, que recurso que fica aqui na cidade? Porque existe a Lei Candir, porque existe os abonamentos, né, que a prefeitura faz para os seus amigos, né, de dívidas que devem os grandes empresários que mineram. Então, na verdade, o que a mineração faz é deixar uma grande cratera, e que já tem estudos geológicos mostrando que se houver um extremo climático de chuvas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, é possível que haja uma ruptura. E se romper a área nobre da nossa cidade, ela vai ser toda devastada. Então, nós precisamos entender que não tem como falar em manter esse patrimônio cultural se a gente continuar sendo conivente, se a prefeitura continuar sendo conivente com a mineração de forma ilegal. Nós temos que acabar com a mineração e aí sim nós vamos conseguir salvar a nossa serra, fazer dela um patrimônio cultural, o seu potencial turístico, mas mais, nós vamos poder fazer da nossa cidade ser novamente uma cidade mundialmente conhecida pelo seu clima. Agora é uma prefeitura que derruba mais de 7.400 árvores, que é uma proteção natural, inclusive para esse momento que a gente está vivendo, que deixa acontecer a torta e a direita a mineração na serra e que não atua de forma a despoluir os rios, os córregos e nascentes da nossa cidade, não está comprometida com o meio ambiente. Então, na nossa gestão, nós vamos combater a mineração, nós vamos atuar para poder fazer com que a serra tenha o seu potencial turístico evidenciado, mas nós vamos também atuar para educar a nossa população sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. Primeiro, existe uma máfia que lucra com a poluição da lagoa. Agora, é verdade que tem como resolver o problema. Segundo consta, todo o esgoto que era de Belo Horizonte, hoje ele já não cai mais na Lagoa da Pampulha. Mas a Copasa é conivente com o esgoto de Contagem que cai na Lagoa da Pampulha. Então, nós não precisamos continuar dando dinheiro para as máfias que vão dizer que vão limpar a Pampulha e que, na verdade, só estão lucrando e tornando o nosso cartão postal um lugar, às vezes, muito incômodo de ficar, porque o cheiro, enfim, né, principalmente em certos períodos do ano. Então, nós temos que atuar com a Copasa, a Prefeitura de Contagem, resolver o saneamento da lagoa. E aí sim a Prefeitura atuar para poder fazer a limpeza, porque é possível fazer. Recurso e tecnologia há. Nós podemos desenvolver várias parcerias que não precisam ser com empresas privadas, como a própria Universidade Federal de Minas Gerais, e atuar na limpeza e na preservação da lagoa. Agora, enquanto alguém estiver lucrando, a lagoa não vai ser limpa. Essa que é a realidade. Eu acho que uma forma, inclusive, da gente explorar e valorizar é resolvendo o problema da moradia.
porque várias das nossas comunidades de fé, né, das igrejas que estão no centro da cidade, elas são cercadas por moradores de rua, inclusive pelo trabalho social que é desenvolvido nas igrejas junto a essa comunidade e acaba sendo um lugar de acolhida e de referência. Então, uma prefeitura que quer potencializar isso precisa tornar a nossa cidade mais limpa e mais confortável para a população. Agora, não faz sentido você ter várias igrejas concentradas na região central e você ter mais de 150 imóveis fechados quando poderiam estar cumprindo função social, sobretudo para essas pessoas que estão morando, dessas mais de 13 mil pessoas que estão morando nas ruas da nossa cidade. Então, uma forma que nós, na prefeitura, enxergamos que é possível potencializar é resolver a moradia dessas pessoas que estão em situação de rua. A outra forma é o cuidado com a praça, né, com a arborização da nossa cidade, porque esse conjunto, esse combo é que faz com que a nossa cidade seja tão atrativa, porque aí a prefeitura atua externamente, né, e as comunidades de fé, as igrejas vão atuar do ponto de vista, né, de alimentar a alma, né, das pessoas, dos fiéis que vêm aqui para poder conhecer as nossas igrejas bonitas, centenárias, enfim, que cumprem um papel muito importante. Mas a gente acha que é uma questão central para nós é resolver o centro da nossa cidade. E resolver o centro da nossa cidade, diferente de que alguns defendem, que é expulsar os moradores de rua ou responsabilizar os moradores de rua pelo lixo acumulado da nossa cidade, portanto, defende que a gente não alimente os nossos irmãos que estão com fome, a gente precisa ampliar a política de restaurantes populares no centro, porque nós temos 3 hoje na região central. Esses restaurantes populares precisam servir comidas manhã, tarde e noite para a população e a prefeitura precisa garantir moradia digna para que esses trabalhadores e trabalhadoras saiam do centro e tenham uma perspectiva de vida auxiliando com a política de geração de emprego e renda e qualificação profissional desses trabalhadores que estão desempregados e que estão nas ruas da nossa cidade. Amanhã você confere a entrevista com o candidato Fuad Noman, do PSD. A PUC Minas sediou o evento Eleições 2024, Mídia e Direito. A abertura contou com a presença da ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia. Com o tema Eleições 2024, Mídia e Direito, o evento discutiu o impacto e papel da mídia no processo eleitoral, com foco na cidadania. Este momento, que é uma iniciativa tanto da Faculdade Mineira de Direito quanto da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, ele é muito importante para nós combatermos a desinformação, combatermos também esta tendência que existe de polarização tão crescente no Brasil. A conferencista do evento, ministra Carmen Lúcia, abordou temas como a importância da democracia e o papel das mídias durante as eleições. A possibilidade de tê-la aqui, que é uma professora da casa, nos traz também a palavra de uma pessoa que está acompanhando todo esse processo, que está por dentro de tudo que está acontecendo e que pode gerar uma reflexão também para os nossos estudantes, que neste momento são para nós o objetivo principal dessa conscientização. Estamos falando de democracia, cidadania e eleições, porque democracia não é retórica. Democracia é uma prática, uma escolha de uma forma de vida. O evento é uma iniciativa da Faculdade Mineira de Direito e Comunicação e Artes da PUC Minas. Aqui tem que ser um lugar do saber, da consciência crítica, da possibilidade do diálogo e, sobretudo, do respeito às diferenças, em todos os aspectos. Eu entendo que um evento como este, com as iniciativas que virão depois, com as outras mesas, conferências, abordando a complexidade do tema, será uma possibilidade de ampliar também os horizontes neste sentido. Eu achei muito interessante a palestra porque ela aborda a questão das eleições e tomar cuidado com as informações que a gente vê por aí nas redes sociais. Eu ouvi uma pessoa, né, de tanto respeito como a ministra explicar para a gente um pouco melhor o que a gente pode cuidar, né, ter os cuidados para a gente não se perder aí, com tantas informações no mundo tão novo. Para mim foi muito gratificante poder estar aqui e ouvir a palavra dela como mulher também. O debate também contou com a participação da ministra Edilene Lobo, que destacou o papel do TSE no combate à desinformação. Nós temos, por exemplo, aplicadas às eleições municipais a Resolução 23.610. Essa resolução traz uma série de regulações para a comunicação pública, por exemplo, no mundo digital. Com todas as letras, repudia a desinformação, porque ela impede as pessoas de exercerem o voto livre. A ministra trouxe ao debate a inteligência artificial e o uso pelos partidos. O tribunal regula essa matéria, o dever de quem usar a inteligência artificial na propaganda, rotular esses materiais,
proíbe terminantemente a inteligência artificial para desinformar ou mesmo para manipular, por exemplo, a criação de conteúdos, os deepfakes, que não correspondem à realidade. Durante o Ângelus, Papa Francisco destacou que para conhecer Jesus não basta saber a Bíblia, mas é preciso seguir os ensinamentos de Cristo. E para conhecer o Senhor, não basta saber algo sobre Ele. É preciso segui-lo, deixar-se tocar e mudar pelo seu Evangelho. Trata-se, isto é, de ter com Ele uma relação, um encontro. Eu posso conhecer tantas coisas sobre Jesus, mas se eu não o encontrei, ainda eu não sei quem é Jesus. É necessário um encontro que transforma a vida. Muda o modo de ser, muda o modo de pensar, muda as relações que você tem com os irmãos, a sua disposição para acolher e perdoar, as escolhas que faz na vida. Tudo muda se você realmente conheceu Jesus. Tudo muda. Irmãos e irmãs, o teólogo e pastor luterano Bonhoeffer, vítima do nazismo, escreveu assim: o problema que nunca me deixa tranquilo é o de saber o que o cristianismo realmente é para nós hoje, ou mesmo quem é Cristo. Infelizmente, muitos não se fazem mais essa pergunta e permanecem adormecidos, mesmo longe de Deus. Em vez disso, é importante nos perguntarmos: eu me deixo incomodar, me pergunto quem é Jesus para mim e que lugar Ele ocupa na minha vida? Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.